Olá, seguidores! Está começando mais uma edição do programa do Vernon, trazendo reclamações diárias da situação dos ônibus que trafegam no corredor do Itanhangá. Olha, minha gente, eu que ando de transporte público, vocês têm visto diariamente. É muito tempo de espera no ponto de ônibus. Quando o ônibus aparece, muitas vezes vem lotado, poucas vezes vem um ônibus até vazio, porque geralmente liberam um atrás do outro. Esses ônibus, na grande maioria, são ônibus relativamente velhos, alguns muito quebrados, outros com peças soltas. Quando o ônibus tem ar-condicionado, um barulho ensurdecedor, quando não pinga para dentro. O pior de tudo isso é quando há peças soltas, como portas, por exemplo, janelas e bancos. Tudo isso a gente tem acompanhado ultimamente aqui no corredor do Itanhangá. E sabe por que os ônibus continuam trafegando ainda aqui na região e em demais ruas do Rio de Janeiro? Por falta de fiscalização das autoridades. Tenho visto até propagandas lindas do prefeito Eduardo Paes em relação ao transporte público, o que não corresponde ao que acontece aqui no corredor do Itanhangá. Infelizmente, ontem eu peguei o ônibus por volta das 11h40 da manhã na Muzema, rumo à Gávea. Esse mesmo motorista do ônibus, antes de chegar na Tijuquinha, precisou parar para dar umas pancadas na porta para que então a porta fosse fechada e ele conseguisse seguir viagem. Mas não deu certo dessa primeira vez. Ele precisou parar um pouco antes do Morro do Banco novamente, para que então outras porradas ele pudesse dar na mesma porta, para que então ele conseguisse fechá-la. Infelizmente, isso está acontecendo e eu fiz até um vídeo ao chegar na Gávea, registrando essa situação, inclusive cobrando o poder público. Dá uma olhada. Gente do céu, foi uma verdadeira saga, ó. O motorista bateu aqui nessa porta para ver se ela conseguia fechar. Até que ele conseguiu fazer com que o negócio desse certo, mas não foi fácil, tá? Foram quase 50 minutos até chegar na Gávea, porque a porta, olha as condições dessa porta aqui, ó. É assim que tá rodando o ônibus do Rio de Janeiro, tá aí, ó. Ele fechou, ó. Ele deu várias pancadas aqui para tentar resolver para o ônibus chegar aqui na Gávea. E é assim que está acontecendo no Rio de Janeiro e está difícil a situação, está complicado, porque olha, se você observar, é uma fila de ônibus velhos aqui estacionados ao longo do ponto final na Gávea, e isso é um absurdo. E aí a gente pede mais uma vez às autoridades do Rio de Janeiro para fazer alguma coisa, porque está insustentável andar nesses ônibus da Gávea, é insustentável andar em ônibus velhos, ônibus caindo aos pedaços, onde ninguém suporta mais, paga caro passagem de ônibus e o resultado é esse. Tá difícil, né? E ônibus caindo aos pedaços. É isso, até o povo concordando aqui comigo, passando na rua, ouvindo eu falar e concordando com o que eu estou dizendo. Resta saber agora até quando a população vai ficar circulando aqui no corredor do Itanhangá, trafegando em ônibus, andando em ônibus velhos, quebrados, correndo risco de serem machucados, como essa mulher foi machucada aí que você está vendo, por conta de uma janela que se estilhaçou, banco que se soltou durante o ônibus estar em movimento, barulho ensurdecedor de porta praticamente solta, entre outras peças, além de bancos rasgados. Tudo isso acontecendo aqui no corredor do Itanhangá. Mais uma vez, eu venho aqui no programa do Vernon, um programa que leva o meu nome, eu que sou cidadão morador da Muzema, posso afirmar categoricamente, com essas imagens que você acompanha, eu faço um apelo ao prefeito Eduardo Paes e demais autoridades para que façam urgentemente uma fiscalização nas garagens, principalmente dos ônibus que atendem ao corredor do Itanhangá, ou que eles próprios
saiam de seus gabinetes e andem nesses ônibus e autuem essas empresas. Porque há algo que ninguém nem fala também em relação a isso. Coitado dos motoristas que precisam dirigir esses ônibus. Nós pegamos os ônibus para ir ao trabalho e depois para voltar do trabalho. E o motorista que faz várias viagens por dia? É importante colocar isso em pauta também. E eu espero, sinceramente, que a Prefeitura faça algo urgentemente, os aliados do prefeito e também aqueles que são oposição, para fazer fiscalização nesses ônibus e nessas garagens que insistem em liberar ônibus sem a menor condição de trafegar pelas ruas do Rio de Janeiro. Eu sou o Vernon Presley, esse é o programa que leva o meu nome, aqui no portal Itaim Notícias, portal Notícias e Comercial do Corredor. Eu volto daqui a pouco com outra edição, trazendo mais informação para você. Obrigado pela companhia, sintam-se abraçados, até mais.